Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a companhia Auren, que apresentou os resultados em relação ao segundo trimestre desse ano de 2023. A ideia aqui do vídeo é trazer para vocês os resultados apresentados pela companhia, o preço justo das ações segundo a metodologia de investimento do Benjamin Graham. Vamos trazer também o preço teto segundo o método de investimento do nosso grande investidor Luiz Barsi e também fazer uma análise fundamentalista das ações. Tudo isso para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimento. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes de começar, eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Auren. O nosso objetivo aqui é educacional, trazer para você, investidor, todas as informações em relação a essa companhia para ajudá-lo a tomar a melhor decisão de investimento. Portanto, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, como mencionei, neste mês de agosto, a Auren reportou os resultados do segundo trimestre desse ano de 2023. E para a gente começar, eu vou trazer aqui os principais destaques mencionados pelo gestor. Começando aqui pela parte operacional, a empresa teve um aumento de 24% na geração de energia hidrelétrica nesse segundo trimestre. E esse resultado vem de condições favoráveis do afluente lá na usina Porto Primavera. Além disso, o gestor coloca aqui na parte operacional que a geração de energia eólica foi 0,6% superior nesse segundo trimestre. Portanto, investidores, considerando trimestre a trimestre, a Auren sempre vem aumentando a sua capacidade de geração de energia. E isso para nós investidores é fundamental. Falando agora dos destaques financeiros, o gestor coloca aqui para a gente que o EBITDA ajustado foi de 436 milhões nesse trimestre, com uma margem EBITDA ajustado de 30,3%. Isso representa 18% de acréscimo de crescimento comparado com o EBITDA ajustado ex-dividendos. E um outro ponto positivo, o índice de conversão de caixa foi de 78% nesse segundo trimestre de 2023. E para a gente fechar aqui os principais destaques, falando agora de crescimento e inovação, foi assinado o financiamento da usina Sol de Jaíba. E esse financiamento foi na casa dos 200 milhões de reais, junto ao BNB. E segundo as informações colocadas aqui pelo gestor, a usina Sol de Jaíba e Sol do Piauí estão avançando conforme o planejado. Além disso, nesse segundo trimestre, a Auren foi considerada líder em comercialização de energia em 2023. E isso é mais um ponto positivo aí para a companhia, que vem aumentando a sua capacidade de geração de energia e também a comercialização dessa energia gerada. Dando uma olhada agora nos destaques financeiros da companhia, falando agora de receita líquida, comparando o segundo TRI de 2022 com o segundo TRI de 2023, houve uma alta de 6,7%. Ou seja, investidores, a Auren comercializou 6,7% a mais de energia para os seus clientes. Falando aqui de EBITDA ajustado e também da margem EBITDA, o EBITDA ajustado no segundo trimestre de 2022 foi de 32,5%, porém nesse trimestre caiu para 30,3%. No entanto, investidores, a margem EBITDA subiu 17,9%, comparando aqui o segundo TRI de 22 com 23. E essa melhora na margem da Auren, é resultado aqui da geração de energia eólica, que foi 50% superior ao segundo trimestre de 2022, e resultado também da comercialização de energia de 58 milhões a mais, ou seja, 58 milhões superiores ao segundo trimestre de 2022, que trouxe para a companhia um lucro de 182 milhões, revertendo o prejuízo líquido que a companhia teve de 2 milhões lá no segundo trimestre de 2022. Um outro ponto importante, investidores, é que os dividendos dos ativos em que a Auren possui participação minoritária, eles foram postergados para o segundo semestre desse ano de 2023. Ou seja, a Auren vai deixar de distribuir esses dividendos e deixar esse valor em caixa para ser distribuído apenas no segundo semestre desse ano.
Falando agora de dívida líquida e também alavancagem, a dívida líquida da Auren saiu de 1,8 vezes lá no segundo trimestre de 2022 para apenas 0,3 vezes nesse trimestre. E isso é super importante para nós investidores, pois quanto menor a dívida da Auren, maior é a sua lucratividade e mais dividendos ela vai poder distribuir para nós investidores no futuro. Aqui ao lado o gestor compartilha o perfil da dívida, onde 48% dessa dívida está em debêntures, ou seja, está como crédito privado, 42% com o BNDES, 7% com pequenos empréstimos e 3% com BNB. E aqui ao lado, investidores, no cronograma de amortização, nós temos a cereja do bolo para a Auren. Atualmente, ela tem em caixa o equivalente a 6,2 bilhões de reais. E aqui ao lado nós temos o cronograma de amortização da sua dívida, que tem prazo médio de 6,6 anos. E a maior parte dessa dívida está para vencer lá em 2030. Portanto, a Auren está muito saudável em relação a endividamento. E aqui embaixo alguns destaques que o gestor colocou para a gente. Com essas informações, a gente consegue perceber que a Auren está fazendo uma excelente administração dos seus recursos, crescendo a sua capacidade de geração de energia e também controlando muito bem o seu endividamento. Bom, vamos dar uma olhada lá no gráfico de preços das ações da Auren. Atualmente a companhia está trabalhando aqui na casa dos R$ 13,70. A máxima histórica da empresa no momento foi de R$ 15 e ela vem trabalhando aqui nesse caixote, nesse range de preço, entre 13 e 15 reais. E isso vem acontecendo, investidores, desde o mês de maio desse ano. Ou seja, parece que o mercado não está olhando muito para a companhia, pois as ações vêm subindo bem devagar ao longo do tempo. Bom, para a gente sentir um pouco mais do calor do mercado em relação à companhia Auren, vamos dar uma olhada nos relatórios de recomendação das principais casas de análise que eu tenho acesso. Aqui eu tenho um relatório do TC Matrix, que foi elaborado aqui em agosto de 2023. Ou seja, esse relatório aqui foi disponibilizado há mais ou menos 2 semanas. Segundo o relatório, a recomendação é de compra das ações da Auren com o preço-alvo em R$ 17, ou seja, um upside de 20%. Isso, investidores, considerando aqui a data de elaboração, que foi no dia 2/8, ou seja, as ações naquele momento estavam em R$ 14,12. Voltando aqui para o TradingView, se a gente medir o upside do valor atual das ações, que está em R$ 13,70, e considerar, né, que as ações vão subir lá para os R$ 17, a gente tem um upside de 23% das ações da Auren, ou seja, um ganho de capital somente com a alta das ações de 23%. Bom, investidores, é sempre bom também olhar outros relatórios de outras casas de análise. E aqui eu trouxe pra gente um relatório do Banco BTG, que foi disponibilizado lá em maio de 2023, ou seja, alguns meses atrás. E assim como o TC Matrix, o BTG recomenda também a compra das ações da Auren, porém com preço-alvo lá em R$ 23. Ou seja, um upside muito maior do que o próprio TC Matrix está recomendando. Bom, investidores, deu para perceber que o mercado está recomendando compra das ações da Auren. Ou seja, talvez esse seja um momento ideal para a gente investir na companhia. Para entender isso um pouco melhor, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores de valuation da empresa. Começando aqui pelo indicador PL, que atualmente está em 4,46. É um PL relativamente baixo para uma empresa de energia. Um outro indicador que eu costumo olhar bastante, principalmente para uma empresa de energia, é o indicador P sobre VP, que compara o preço das ações com o valor de patrimônio da empresa. Atualmente, o preço das ações representa 0,93, ou seja, o preço das ações está mais baixo do que a empresa possui de patrimônio, e isso para nós investidores também representa uma oportunidade de compra. Eu não vou falar aqui da parte de endividamento, pois a gente já viu lá na apresentação de resultados da empresa. Falando aqui da parte de eficiência, a margem bruta da empresa está em 21%, a margem líquida em 52%, uma margem líquida excelente para uma companhia de energia, e seus indicadores de rentabilidade vem subindo ano a ano. Como a gente pode ver aqui no histórico do ROI, desde o ano de 2021 o ROI vem subindo ano após ano, e isso mostra uma excelente performance da companhia nos últimos anos. O mesmo a gente vai ver aqui para o ROIC, que vem crescendo desde 2020. Com isso, investidores, deu para a gente perceber que a Auren ela vem melhorando seus resultados ano a ano e ela ainda está uma empresa barata. Porém, para a gente entender isso um pouco melhor, a gente vai calcular agora
o preço justo das ações segundo o método do Benjamin Graham. E para a gente fazer esse cálculo, eu vou colocar aqui a nossa planilha mágica. Para quem não conhece, investidores, o Benjamin Graham ele é nada mais, nada menos do que o tutor do Warren Buffett. E lá em 1940 ele criou uma fórmula para calcular o preço, o valor intrínseco das ações. Ou seja, esse valor intrínseco é o valor que a ação da companhia deveria realmente valer. E com esse cálculo, o Benjamin Graham ele procurava companhias que estivessem descontadas, que estivessem com uma margem de segurança bem elevada para que ele pudesse oferir lucros, ganhos de capital comprando a ação barata e vendendo ela quando ela estivesse perto do seu valor intrínseco. De forma resumida, investidores, essa fórmula ela considera aqui três variáveis. A primeira é o preço da ação, a cotação do papel. O segundo é o LPA, o lucro por ação. E o terceiro é o VPA. Dentro dessa fórmula, ele também considera valores de PL e valores de VPA. E esses valores geralmente são uma média de mercado. Então aqui na minha planilha eu tenho a fórmula original do Benjamin Graham e eu também tenho um outro quadro aqui embaixo com a mesma fórmula, porém com os valores de PL e VPA que são usados dentro da fórmula, otimizados aqui com os valores das companhias atualmente, pois existe obviamente uma diferença muito grande das empresas hoje, em 2023, e as empresas lá em 1940. Dito isso, segundo a metodologia do Benjamin Graham, o valor intrínseco para as ações da Auren, considerando os números dela atualmente, é de R$ 32,12, ou seja, você tem hoje uma margem de segurança para comprar as ações da Auren de 134%. Se eu considerar o meu cálculo aqui com o valor de PL e VPA atualizados para a nossa média de mercado, a gente tem um valor ainda melhor. O valor intrínseco para as ações seria de R$ 37,09 e nós teríamos uma margem de segurança de 170%. Em resumo, se você é um investidor que utiliza essa metodologia igual ao Benjamin Graham, onde você procura uma empresa barata e vende ela quando ela alcança o seu valor intrínseco, ou seja, você ofere um ganho de capital, as ações da Auren, segundo a metodologia do Benjamin Graham, estão em um excelente momento para se comprar. Porém, para você que é um investidor que não utiliza essa metodologia, eu trouxe aqui o preço teto segundo a metodologia de investimento do Luiz Barsi. E como vocês já sabem, investidores, o Luiz Barsi ele utiliza o cálculo do preço teto para aportar nas empresas com o objetivo de receber dividendos. Para trazer o preço teto para vocês, eu estou utilizando aqui a ferramenta da AGF+, que já faz os cálculos aqui para a gente. Eu estou então aqui com as ações da Auren, que a cotação hoje está em R$ 13,74. Baseado aí nas informações da Auren, o preço teto projetivo para a companhia é de R$ 15,26. Ou seja, você pode comprar as ações da Auren até o valor de R$ 15,26 com uma margem de segurança. E isso, é claro, investidores, considerando uma carteira previdenciária, que tem como objetivo o recebimento de dividendos. Aqui ao lado eu tenho o preço teto médio, que leva em consideração um histórico total de distribuição de dividendos da empresa. E como nós sabemos, a Auren é uma companhia jovem aí no mercado, e ela não tem informação de histórico de dividendos do passado. Portanto, para o cálculo do preço teto médio, que é muito mais conservador do que o preço teto projetivo, o valor seria de 0,27. Porém, esse cálculo aqui a gente não deve levar em consideração, pois a Auren ela começou a distribuir dividendos somente o ano passado. Em resumo, investidores, se você está montando aí a sua carteira previdenciária com o objetivo de receber dividendos lá no futuro, você pode comprar tranquilamente as ações da Auren no valor de até R$ 15,26, que você vai ter uma margem de segurança, segundo a metodologia do Luiz Barsi. Bom, investidores, essas são as principais informações da companhia Auren nesse segundo trimestre de 2023. E como eu mencionei lá no início, eu trouxe todas essas informações para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Portanto, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda das ações da Auren. Agora, investidores, uma curiosidade. Você é aquele tipo de investidor, assim como o Benjamin Graham, que compra as ações baratas e vende quando elas chegam no seu valor intrínseco, ou você é aquele tipo de investidor que tem como objetivo o recebimento de dividendos? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.